Há poucos meses eu trouxe um vídeo sobre a CEMIG, do código CEMIG 4 ou do código CEMIG 3. Ela possui esses dois tipos de ações e estaria ela hoje sendo negociada barata, seguindo seus indicadores, seguindo resultados, seguindo crescimento de lucros. Porém, paira sobre ela uma grande questão política que envolve aí uma negociação entre o Estado de Minas Gerais, hoje bastante endividado frente à União, justamente pretendendo aí, segundo o próprio governador, o Romeu Zema, governador do Estado de Minas Gerais, pretendendo entregar a CEMIG junto a outras empresas como uma forma de abater no pagamento dessa dívida. Aliás, pegando três empresas que seria Codemig, Copasa e a CEMIG, chegaria a cerca de 10% da dívida que o Estado de Minas Gerais tem hoje com a União Federal. E aí, daquele vídeo para cá, muito tempo se passou, as questões mudaram, temos alguns fatos novos e aí você precisa saber se é vantagem entrar na CEMIG hoje ou simplesmente ficar de fora dessa ação. Na época, inclusive, que surgiu esse murmurinho aí, essa questão política, a gente teve a CEMIG chegando à casa dos R$10 e agora ela já subiu e está batendo ali na casa dos R$12. Portanto, fica até o final que você vai saber se eu estou aportando, se eu tenho ela em carteira, se eu não tenho, o que eu acho dessa empresa e você vai saber, porque se for oportunidade, talvez você pode também aproveitar e não deixar isso aí passar. Então me responde aí, qual das ações abaixo você possui em carteira hoje? Letra A, BBAS3, que seria o Banco do Brasil. Letra B, CEMIG 4, que seria a CEMIG que estamos tratando nesse vídeo. Letra C, SAPRE 4, que é a Sanepar. Letra D, CSMG3, que é a Copasa. E letra E, nenhuma dessas ações. E eu trago aqui esse quiz hoje justamente para saber de você se você investe em ações estatais ou se você tem em carteira apenas ações privadas. Me fala aqui nos comentários. Antes de tudo, então, vamos começar agora tratando dos indicadores da empresa. Como que está o seu lucro, como que está o seu endividamento, enfim, como que está a empresa por si só, desconsiderando o fato da federalização. Será que, tirando todo esse fato de federalização, todo esse fato político, a empresa está boa para aporte hoje? Então dá uma olhadinha aqui na minha tela, vem junto comigo. Nesse momento aqui que eu estou gravando o vídeo, a CEMIG está cotada em R$11,97 e ela valorizou nos últimos 12 meses mais de 20% e ainda assim continua com um bom preço sobre lucro, que seria aqui o PL 4,99, é um excelente indicador, e um PVP ainda de 1,08, mostrando que a empresa está sendo negociada hoje com cerca de 8% acima do seu valor patrimonial, que para as ações, se você é inscrito aqui do canal, você já sabe que 8% ali acima do valor patrimonial para as ações não é basicamente nada. Já se for para os fundos imobiliários, aí sim, você precisa se atentar a esse ponto. E a CEMIG nos últimos 12 meses está aqui com dividend yield de mais de 10%, que seria muito bom. E como eu gosto de mostrar para vocês, se você tivesse investido hoje na CEMIG, temos aqui a rentabilidade e a rentabilidade real. A rentabilidade real seria descontando a inflação. Veja aqui que em um mês você teria um ganho real de 5,37%. Se você tivesse começado a investir nela há 3 meses, estaria com quase 10% de ganho real. Agora, se tivesse começado em um ano, estaria com 16,41%, em 2 anos 35%, e lá em 10 anos, pegando um período um pouco maior, um ganho real de 69%. Veja como é importante de você ver o desconto de inflação, que seria basicamente a perda do poder de compra da nossa moeda. Porque observe que em 10 anos a rentabilidade total seria de 195,42%, mas a real ficou de 69%, que é muito bom. E pegando aqui a fórmula do Benjamin Graham, o preço justo dessa ação hoje seria de R$ 24,48, portanto teríamos aqui um potencial de rentabilidade, potencial de crescimento de 104,53%. E como eu já venho falando nos meus vídeos, é sempre interessante que você analise a empresa frente ao seu próprio histórico. Além de considerar ela e comparar com as outras empresas que seriam seus pares dentro do mesmo setor, você precisa também comparar a empresa atual com a empresa histórica, ou seja, com os dados históricos. Vamos pegar aqui como exemplo o PL da empresa. Hoje está em 4,99 e a gente abre aqui o gráfico de PL e nós, desconsiderando esse pico aqui de 33%, nós podemos ver que o PL de 2017 para cá era de 10, depois passou para quase 12, depois 6, 7, 5, quase 6 e hoje está a menos de 5. Portanto, hoje a empresa está sendo negociada com preço sobre lucro, ou seja, o mercado está negociando essa empresa muito abaixo do que os seus lucros, muito abaixo do que normalmente ela vem sendo negociada ao longo de toda a sua história. E se a gente voltar aqui para a tela e ver o PVP dela também, o preço sobre valor patrimonial
patrimonial, a gente pode observar que de 2018 para cá, esse preço sobre o valor patrimonial também vem caindo, o que é positivo. A empresa tem uma boa margem líquida de lucro, também o seu retorno sobre patrimônio líquido é muito bom, acima de 20%, dívida líquida sobre EBITDA de 0,90 é uma dívida excelente, muito controlada, tem crescimento de lucros, tem crescimento de receitas. Aqui um detalhe que essa empresa ela nunca deu prejuízo em nenhum ano fiscal, seu histórico de pagamentos mostra que ela é uma pagadora de dividendos com constância. E aqui chegamos agora num detalhe que muita gente não gosta dessa empresa, que é os dividendos. E não porque ela é uma má pagadora de dividendos, porque ela não é uma má pagadora, ela é uma boa pagadora. Porém, a forma como ela paga acaba desagradando muitos investidores. Por quê? Dá uma olhadinha aqui, que ela tem Datacom em 21 de dezembro de 2023, teve Datacom lá em setembro, teve em junho, em abril. Porém, esses pagamentos, você pode observar que esses pagamentos eles vão ocorrer apenas em 2024. Portanto, você já sabe que essa empresa ela anuncia o seu pagamento, porém o pagamento efetivo ocorre muito tempo depois. E isso muita gente, muito investidor acaba não gostando. Aqui, como eu sempre gosto de analisar o crescimento de receitas ao longo do tempo, você pode ver que as receitas da empresa vem crescendo bastante. E se a gente pegar lá desde 2016, essa linha aqui, ó, também nos mostra que o lucro vem crescendo bastante, que é muito importante. E aqui analisando lucro versus cotação da empresa, a gente pode observar que a linha de lucro aqui subiu, a cotação também subiu. Depois, quando o lucro caiu, a cotação acompanhou, fez o mesmo movimento e novamente a linha de cotação está subindo porque o lucro está subindo. Porém, você pode ver que a linha de cotação está aqui embaixo, ó, enquanto a linha de lucro está lá em cima, tendo assim um potencial de crescimento para essa empresa. E por que a linha de cotação está tendo esse descolamento hoje da linha de lucro? Simplesmente por causa dessas questões políticas que eu estou falando para você sobre o Romeu Zema, que seria o governador, tentando entregar essa empresa, tentando entregar algumas empresas que hoje são controladas pelo Estado à União Federal. E muita gente entende isso como um ponto muito negativo, porque passando a ser essas empresas federalizadas, pode ocorrer uma troca aí de presidência, pode ocorrer um grande injerenciamento nas empresas, fazendo com que essas empresas tornem-se verdadeiros cabides políticos, ou seja, elas podem acabar sendo alvo de favores políticos. Um político favorece o outro e depois acaba colocando lá um parente, colocando alguém ali e simplesmente como uma troca de favores. Agora um outro fato importante é isso aqui, ó, tag along. Você pode ver que essa empresa, ela simplesmente não tem tag along. O tag along dela seria zero. O que é tag along, Carlos? Vamos aproveitar e colocar aqui do lado, ó, mecanismo de proteção aos acionistas minoritários. Um tag along de 100% significa que o acionista receberá 100% do valor da ação no caso de venda da empresa. Portanto, se essa empresa ela não tem tag along, ela não tem essa proteção. Se a empresa for vendida, for entregue à União Federal e a cotação dela simplesmente cair, você não tem proteção nenhuma. Porque quando a empresa ela é vendida, é feita uma precificação, vamos supor que a empresa seja cotada lá a R$15 por ação na hora da entrega para o outro comprador. Todos os acionistas que estão hoje nessa empresa também terão suas ações sendo compradas por R$15. Se não tiver tag along, simplesmente as pessoas vão ter que começar a vender e pode cair a R$10, pode cair a R$8, R$5, R$2. E aí entra o grande risco de você investir numa empresa sem tag along. No outro lado temos a CEMIG3, que seria a ação preferencial. E será que a empresa CEMIG3 valeria a pena então, porque ela tem o tag along de 80%? E eu já te adianto aqui a minha opinião, lembrando que eu falei que ia expor minha opinião apenas no final, mas já te adianto minha opinião de que não vale a pena, a meu ver, não vale a pena investir na CEMIG3 porque ela tem menos liquidez, ela tem menos dividendos, ela tem indicadores piores, ela acaba sendo negociada hoje mais caro do que a CEMIG 4. Portanto, se eu fosse optar pela CEMIG 3, ao invés de investir na CEMIG 4, eu simplesmente nem olharia para a CEMIG, buscaria por alguma outra empresa que fosse mais vantajosa. Inclusive, dá uma olhadinha aqui comigo que nós vamos fazer o seguinte, eu vou lá para cima, eu quero fazer um comparativo direto aqui entre CEMIG 3 e CEMIG 4. Vamos colocar aqui CEMIG 3. A gente adiciona, compara, e aqui para baixo temos um comparativo direto. Você pode ver aqui na minha tela que a CEMIG 4, que seria justamente essa daqui,
ela leva vantagem em todos os indicadores. O PL dela é menor, o PVP é menor, o EV/EBIT é menor, o dividend yield maior, a margem líquida acaba sendo a mesma porque se trata da mesma empresa, a dívida líquida é a mesma, o ROI é o mesmo. Enfim, esses indicadores aqui a gente não precisa analisar porque se tratam da mesma empresa. Porém, falando de ações diferentes, você precisa ver isso aqui, ó, o PL, PVP, o EV/EBIT e o dividend yield nos mostram que a empresa hoje estaria mais vantajosa sendo comprada pelo código CEMIG4. Agora tem um outro ponto que é sempre interessante que a gente analise, que seria justamente o que os analistas, que são aqueles caras que são os profissionais que estão todos os dias acompanhando, fazendo valuation, acompanhando de mais de perto essas empresas, a gente precisa saber o que eles estão falando sobre elas. Se eles estão recomendando compra, se estão recomendando venda. Lembrando que aqui é um ponto a mais para a gente analisar. Não pode ser determinante para os nossos investimentos, mas eu gosto sempre de te mostrar. Espero que você não siga isso a fio como uma recomendação, mas que você analise aqui e também entenda o que eu estou querendo passar para você. Afinal de contas, a gente investe aqui para longo prazo e os analistas, lembrando que eles vivem disso, eles são profissionais disso, então eles precisam de resultados de curto prazo. Se a gente for aplicar essas estratégias dele para nossa de longo prazo, muitas vezes acaba não dando certo. Mas vamos ver aqui que hoje a CEMIG está sendo cotado em R$ 11,97. Os analistas estão indicando compra do papel, 11 analistas indicando compra, e o preço-alvo desse papel para 2024, o que eles esperam que a empresa atinja, seria de R$ 13,68. E eu gosto de analisar isso aqui também, que é bem bacana que eles trazem, que é o LPA. Veja o gráfico de LPA, que é o lucro por ação. E dá uma olhadinha aqui, ó, que essa barrinha azul escura é o que eles projetavam, que os analistas projetavam de lucro por ação, e a outra barrinha que você pode ver aqui que já é muito maior em todos os trimestres, nos mostra o que a empresa realmente entregou. E a gente pode ver que trimestre por trimestre a empresa entregou um resultado melhor do que os analistas esperavam. Com isso a gente já vê que a empresa, segundo os seus indicadores, seguindo os seus lucros e tudo mais, o seu crescimento, ela é uma boa empresa, ela estaria hoje num bom momento com os indicadores muito bons, mostrando que ela está barata. Mas isso afastando todo esse caso político. Aí agora a gente precisa entender mais a fundo esse caso político. Aí dá uma olhada aqui na minha tela que a gente tem a seguinte notícia: a federalização consiste na transferência do controle de uma empresa do Estado para o governo federal. E é esse controle que justamente incomoda muito o mercado. E aqui nós temos o seguinte relato, que em 2023 a dívida consolidada líquida do Estado de Minas Gerais atingiu 140 bilhões de reais, representando 155% da receita do Estado. E aqui a gente já vê que o Estado está muito endividado. Aqui em cima a gente vê que, apesar das preocupações com a federalização, a XP Investimentos recomenda a compra do papel, que seria aquela parte dos analistas que a gente acabou de ver. E o preço-alvo da XP seria justamente de R$ 16 por ação. Estaria muito mais otimista do que a maioria dos analistas que a gente acabou de ver ali. E já que eu falei aqui do endividamento da empresa, a gente precisa ter em mente uma coisa. Hoje, o estado de Minas Gerais é o terceiro estado mais endividado do Brasil, ficando atrás apenas do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro. Portanto, isso reforça o interesse que eles podem ter realmente de entregar essas empresas, porque como a gente viu, a dívida é de 155% da receita do Estado. Então veja que o endividamento do Estado é muito grande, inclusive acima das receitas, sendo assim interessante talvez para o Estado e simplesmente entregar alguns ativos que seria justamente a da empresa. Agora a gente já vai passar a ver a situação atual de como anda essa questão de negociação ali sobre federalização, mas antes eu quero te fazer um convite rapidamente. Aqui na minha tela estamos dentro da comunidade RD, eu quero te convidar a fazer parte, que dentro dela temos mentoria online, temos uma comunidade que é o nosso grupo no WhatsApp, o curso de investimentos, calendário de dividendos, preço teto projetivo, como escolher os fundos imobiliários mais baratos, enfim, tem várias coisas, várias planilhas, fora o que eu vou produzindo a mais e entregando aqui para todos os participantes da comunidade. Se você quiser aprender a investir melhor, se você quiser começar a investir hoje, precisa de um direcionamento, como montar a sua estratégia, esse é o lugar certo para você. Estamos hoje, inclusive, com um valor promocional, que seria o valor de lançamento da nossa comunidade, porém eu preciso te alertar de que esse valor vai ficar apenas até o final de março. E depois disso, essa oportunidade não vai existir mais. Portanto, aproveite. O link está aqui embaixo na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. Agora vamos ver aqui juntos, rapidamente, algumas notícias importantes sobre esse caso da CEMIG. Começando
Começando por essa aqui, o Tesouro avalia o valor justo da CEMIG, Copasa e outras estatais mineiras, afirma Seron. E para quem não sabe, o Rogério Seron, hoje ele é secretário do Tesouro Nacional e eles estão fazendo um levantamento já para fazer o preço justo dessas empresas e ter assim uma estimativa de quanto essas empresas representariam da dívida que o Estado de Minas Gerais tem frente à União. Aí eu quero destacar com você um fato que talvez seja positivo e talvez nos acalme, principalmente se você já tem esse ativo, porque você pode estar ficando até com medo de ter esse ativo já pensando em vender. Mas calma aí que vamos ver essa notícia. Eles nos falam aqui que o valor dos ativos pode não resolver o problema do governo Zema, dada a discrepância em relação ao valor total da dívida. Eles falam o seguinte: se somar tudo isso que Minas Gerais está oferecendo, vale 10% da dívida que eles têm, porque nós estamos falando de uma dívida de 170 bilhões de reais. E nesse momento tudo valeria então 17 bilhões de reais. Isso já somando CEMIG, Copasa e Codemig. E é justamente aqui que eu já exponho a minha opinião. E eu hoje sou investidor da CEMIG, já faz um bom tempo, aliás, mas eu continuo acreditando na ação. Inclusive eu fiz os novos aportes ali na casa dos 10 reais quando ela deu aquela baixada. Hoje já não estou aportando nesses 12 reais, simplesmente por causa do meu preço médio. Mas eu acredito muito que essas empresas não serão entregues, porque elas basicamente não influenciariam em nada nessa dívida que o Estado de Minas Gerais tem. E de outro lado, seria muito prejudicial para as próprias empresas. E eu acredito então que isso não deve acontecer. Mas já me fala aqui nos comentários o que você acha que vai acontecer, se você está com medo, se você não está, o que você está achando dessa situação toda. E para a gente fechar esse assunto aqui, eu trago mais essa notícia que é de 8 de março, onde temos o seguinte: deputados estaduais buscam junto ao Tribunal de Contas impedir vendas de ativos da CEMIG. E é isso mesmo, a CEMIG está vendendo alguns ativos e isso pode nos mostrar o seguinte ponto: pode ser que a CEMIG esteja tentando se desfazer de alguns ativos para baixar o seu valor, para baixar a sua importância frente a essa dívida e fazer com que ela saia do radar do governador e que ela não seja mais vantajosa sendo entregue à União Federal. Porque se ela se desfizer de alguns ativos, ela perdendo seu valor, talvez assim fosse uma forma dela ficar de fora disso aí. E aí os deputados estaduais, eles viram isso aí que a empresa está fazendo e estão buscando junto ao Tribunal de Contas impedir essas vendas. Portanto, o que eu estou achando de toda essa situação? Eu estou vendo que a empresa de alguma forma está tentando ficar fora disso, está tentando se manter saudável e sem essa federalização que poderia sim virar um cabide de emprego, cabide político. Por conta do valor que ela representa hoje para essa dívida, eu acredito muito que isso não vai ocorrer. A questão do tag along ali, que não existe tag along para a CEMIG 4, também não me assusta, porque eu acredito muito na empresa, é uma empresa muito boa, como eu mostrei os indicadores dela, e ela está dentro da minha estratégia, dentro da minha carteira previdenciária, com foco para longo prazo. No entanto, nesse momento eu não estou realizando meu aporte, porque eu busco sempre investir quando os valores estão menores, quando a cotação cai. E a gente teve há poucos meses a cotação caindo bastante, na casa dos 10 reais, muita gente desacreditou, muita gente não comprou, inclusive eu postei, mas é claro que em renda variável nada é certo, ninguém tem certeza de nada, mas eu acreditei na empresa, acabei comprando mais e agora já estamos na casa dos 12 reais novamente, com projeção de crescimento, porque a empresa hoje está muito barata, sendo muito descontada frente aos seus pares. Essa é a minha visão de tudo que está acontecendo na CEMIG, de uma empresa que eu tenho na minha carteira pessoal. Já me fala aí nos comentários se você tem CEMIG, se você tem CEMIG 3, CEMIG 4, o que você está achando da situação. Lembrando novamente da nossa comunidade, aproveite essa oportunidade que não vai se repetir. E agora me segue também aqui no meu Instagram, e tá aqui do meu lado o meu Instagram, onde todos os dias eu estou postando e você tem uma proximidade comigo. E nos vemos nesse vídeo que tá aqui do meu lado agora. Clica nele e a gente já se vê aqui.